Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de janeiro. Hoje é terça-feira. A igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Inês, virgem e mártir. Peçamos que o testemunho desta mulher nos ajude também, amados irmãos e irmãs, a amar e dedicar a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: "Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Em Deus encontramos as razões para viver de modo confiante e sereno, pois Ele é justo e leva em conta nossas boas obras, principalmente as que vêm em socorro dos irmãos e irmãs. Celebramos com a disposição cristã de Santa Inês, que viveu no século IV em Roma, onde sofreu o martírio. A seu exemplo, busquemos perseverar na fé em Cristo, Senhor de todas as coisas, e na prática das boas obras. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um evangelho que fala sobre a lei de Deus, a lei sabática. É importante entender que nosso Senhor Jesus Cristo não cancela o sábado, não anula a lei sabática, mas nos convida a uma nova interpretação, a uma nova compreensão desta vivência. Ele, amados irmãos e irmãs, nos convida a ter, então, um caminho de viver a religião, do religare, de estar unido a Deus, como um caminho libertador e não de escravidão. Vamos, então, refletir sobre tudo o Evangelho de hoje. Há, então, um caminho. Jesus está passando com os seus discípulos, por um campo de trigo em dia de sábado. A lei sabática vai nos dizer, sobretudo, que era extremamente proibido qualquer tipo de ação que pudesse empreender a característica de trabalho. Então não podia se colher nada, a colheita era um trabalho. E os discípulos de Jesus passam, sobretudo então, por essa plantação e recolhem os trigos do campo. E os fariseus que ali estavam
começam a criticar Jesus pela ação dos seus discípulos. Porque eles fazem dia de sábado que não é permitido. Então não é permitido fazer nenhum tipo de esforço, porque eles estão colhendo trigos. E Jesus então responde a eles: nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo, em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. Então, Davi faz esta realidade, ele vai ao templo do Senhor e realiza uma ocasião, ele vive um fato que não lhe era permitido. Mas, amados irmãos e irmãs, Davi recebe a bênção de Abiatar para poder então matar a fome e também alimentar os seus companheiros. O que Jesus convida então a cada um de nós a entendermos: aquela lei sabática que foi instituída por Deus desde o ato criacional, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, consagrando com um dia santo. Ele, amados irmãos e irmãs, é chamado a compreensão por Jesus no seguinte aspecto: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que isso quer dizer? O sábado seria um dia para guardar, proteger, dar oportunidade, conferir então uma ocasião, uma oportunidade para que aquele homem, aquela mulher, aquela família pudesse ter então um dia e um tempo oportuno para estar na presença de Deus, para agradecer o Senhor. Está em questão aqui algo muito importante: a fome. E os discípulos não estão violando a lei simplesmente, mas eles estão procurando saciar a fome que estão vivendo. O próprio Senhor vai questionar o que é permitido fazer em dia de sábado. Socorrer alguém que está precisando ou deixar morrer. Então, a vida está acima deste preceito sabático. Hoje nós, cristãos, sobretudo católicos, não guardamos mais o sábado, o dia que nós temos como dia para guardar ao Senhor é o domingo, o dia do Senhor, Dominus Dei, dia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, porém nós precisamos entender também, é o dia que é o dia de preceito para nós, porém nós não podemos viver um caminho que vamos impor fardo sobre os ombros de alguns irmãos e irmãs. Por exemplo, como nós vamos cobrar de um pai de família que trabalha em alguma empresa 5 por 1 e não tem oportunidade de participar de uma celebração da Santa Missa no fim de semana? Como nós vamos tratar essa questão? Como vai ser feito? Nesses casos nós orientamos que esta pessoa, no dia de sua folga, também dedique um tempo ao Deus da vida, consagre aquele dia ao Senhor. Portanto, todos nós somos convidados a ser dignas testemunhas do Senhor. A vida de Santa Inês nos leva a perceber que ela estava em socorro dos irmãos e irmãs mais necessitados. Que nós possamos também aliviar, amados irmãos e irmãs, os corações aflitos, angustiados. O Senhor nos convidou a ser testemunhas dele, que nós possamos levar aos nossos irmãos e irmãs esta palavra de salvação. Que Santa Inês rogue a Deus por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.